Cachorro Caramelo late pedindo ajuda ao ver seu filhote ferido por vergalhões. Surpreendente. Um cachorro caramelo corre desesperado pelas ruas de um vilarejo esquecido no sertão, latindo sem parar. Seus olhos arregalados e o corpo tremendo denunciam algo urgente. Ele para em frente ao portão de uma casa simples e começa a latir com mais força. Do outro lado, uma senhora de cabelos brancos, que cuidava de suas plantas, larga a mangueira ao perceber o desespero do animal. Sem entender o que está acontecendo, ela resolve segui-lo. O que ela encontra muda tudo, vê entre vergalhões enferrujados e restos de concreto, um filhote ferido se contorce de dor. A senhora, conhecida por todos como Dona Fiinha, nunca havia presenciado um pedido de ajuda tão claro vindo de um animal. E o que parecia ser apenas um gesto de compaixão se transforma numa jornada inesperada, cheia de reviravoltas, encontros marcantes, memórias enterradas e decisões que vão transformar para sempre a vida da comunidade inteira. Curta o vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar essa história emocionante baseada em fatos reais que poucos conhecem, mas todos precisam sentir. O sol ainda mal havia subido no horizonte quando o silêncio da manhã foi rompido. Na rua de barro batido, entre casas com muros baixos e varais coloridos, um latido ecoava com insistência. Não era um latido qualquer. Era um pedido. Um chamado de urgência, de desespero. Um som que atravessava a poeira quente do sertão como uma flecha. Era o Caramelo. Magro, de pelos queimados pelo sol e olhar vibrante, ele corria entre as ruas do vilarejo de Santa Teresa do Norte com um único objetivo: vir encontrar ajuda. O rabo entre as pernas, o corpo sujo e machucado, mas a cabeça erguida como um guerreiro. Seu latido mais forte se ouviu quando ele parou diante da casa de Dona Fiinha. Fiinha, uma senhora de 72 anos, passava a manhã cuidando de seu jardim de ervas e flores miúdas. Suas mãos calejadas conheciam bem a terra seca e os remédios que ela oferecia. Desde que o marido se foi para um asilo da cidade, a casa ficará grande demais, e os dias, silenciosos demais. Mas naquela manhã, tudo mudou. Ela largou a mangueira ao escutar o latido insistente. Caminhou até o portão, franzindo o senho. Caramelo estava ali, com os olhos cravados nos dela. Um olhar que dizia: "E me segue." E ela seguiu. O cachorro correu na frente, mas virava o focinho para trás a cada poucos metros, certificando-se de que ela ainda o acompanhava. Cruzaram uma ruela, passaram por um armazém fechado e chegaram a um terreno baldio, há anos esquecido pela comunidade. Ali, entre vergalhões enferrujados, sacos de entulho e restos de cimento seco, jazia um pequeno corpo. Era um filhote. Tinha o mesmo tom de pelo que Caramelo, mas estava imóvel, tremendo de leve, com uma das patas presas entre as ferragens. O focinho manchado de terra e os olhos marejados de dor. Fiinha se ajoelhou, esquecendo dos joelhos fracos, das costas doloridas, e pôs as mãos entre os ferros. Tentou soltá-lo com cuidado, guiada apenas pelos latidos baixos e aflitos de Caramelo. Depois de alguns minutos de esforço e respiração contida, conseguiu. "Coitadinho", e murmurou, puxando o filhote para seu colo. Ele gemeu baixinho. Caramelo se aproximou e começou a lamber o filhote, como se pedisse desculpas por não ter chegado antes. Fiinha viu aquilo e sentiu o coração apertar. Sem pensar muito, levantou-se com esforço, segurando o pequeno nos braços, e fez sinal para que Caramelo a seguisse. De volta à sua casa, improvisou uma caminha com panos velhos numa caixa de feira. Preparou uma infusão de alecrim e capim-santo e começou a lavar os ferimentos do filhote. Enquanto fazia isso, Caramelo deitou ao lado da caixa, em silêncio. Não tirava os olhos do pequeno. Ao final da tarde, a casa de Dona Fiinha estava diferente. A solidão cedeu espaço para um novo ritmo. Pequenos passos, respirações misturadas e o cheiro forte do chá com pomada caseira preenchiam o ambiente. Mas o dia ainda não havia terminado. Depois de alimentar Caramelo com arroz e restos de carne de panela do almoço, Fiinha saiu para buscar água no poço comunitário. No caminho, encontrou a vizinha Belmira, sempre de olho em tudo. "Que barulho foi aquele hoje cedo, Fiinha?" perguntou, semicerrando os olhos. "Foi um cachorro, e um desses de rua."
Trouxe um filhote ferido. E a senhora foi atrás? Ave Maria, isso dá doença. Fiinha não respondeu. Apenas seguiu seu caminho, a mente ocupada com a imagem do filhote tremendo e os olhos fiéis de Caramelo. Naquela noite, deitada em sua cama de ferro, com a janela aberta para a brisa do sertão, Fiinha pensou em quantos anos fazia que não sentia aquela inquietação no peito. Algo estava diferente. Não apenas com ela, mas com tudo ao redor. Caramelo dormia aos pés da cama, e o filhote, que ela agora chamava de Tico, respirava com mais leveza. Pela manhã, o som dos passarinhos foi interrompido novamente. Caramelo cavava insistentemente perto da mangueira velha no fundo do quintal. Parecia guiado por algo invisível. Fiinha foi até lá, um pouco irritada com a bagunça. Mas ao se aproximar, viu algo que fez seu coração congelar. Entre a terra revirada, uma caixa de madeira, velha e úmida, começava a surgir. Dentro, cartas. Fotografias. Nomes. E um sobrenome que ela conhecia muito bem. O passado, que ela pensava estar enterrado, começava a mostrar suas raízes. O cheiro de terra molhada misturava-se ao perfume do alecrim que vinha da cozinha. Fiinha estava agachada sob a mangueira do quintal, mãos trêmulas segurando a caixa de madeira que Caramelo havia desenterrado. O cachorro, agora sentado ao lado, observava com os olhos atentos, como se esperasse sua reação. A caixa, forrada com tecido de algodão desbotado, continha algo mais do que poeira e tempo. Eram papéis antigos, dobrados com cuidado, algumas fotografias amareladas pelo sol e pela umidade. Fiinha sentou-se no chão, a caixa no colo, sem perceber que as lágrimas já escorriam por suas bochechas. Reconheceu, com um aperto no peito, a caligrafia caprichada em uma das cartas. Era de Zeca. Seu irmão mais novo. A última vez que ouvirá falar dele havia sido há quase 40 anos. Um menino sonhador, sempre com livros nas mãos e ideias na cabeça. Desaparecera sem dar notícias, depois de uma discussão familiar da qual Fiinha se lembrava com amargura e culpa. A primeira carta começava com um pedido de perdão. Maninha, se um dia essas palavras chegarem até você, é porque Deus quis. Eu quis voltar, mas não podia. Precisei desaparecer para poder viver. Morava com um velho bom de coração aqui na vila, um tal de seu Nilo, que me acolheu como filho. Ele tinha uma casa bonita, com um quintal enorme. Disse que queria me deixar a casa quando se fosse. Nunca mais consegui coragem de te procurar. Mas todos os dias pensei em ti. Fiinha levou a mão ao peito. Seu Nilo. Era o antigo morador da casa onde ela vivia agora. O homem que todos diziam ter sido recluso, estranho, mas bom de alma. Ela comprará a casa dele anos depois, sem saber de nenhuma ligação com o passado. Outra carta, datada de 6 anos depois, descrevia os planos de Zeca de ir embora para uma cidade maior. A vila tem olhos demais, maninha. Sinto que algo me observa, como se um pedaço do passado estivesse enterrado nesse solo. E não sei se quero cavar. Fiinha fechou a carta e olhou para Caramelo. O cachorro continuava atento, deitado ao lado do buraco recém-aberto. Tico, o filhote, agora descansava ao sol, com a pata ainda enfaixada, mas a respiração tranquila. Por mais absurda que parecesse, a sensação era real, o cão havia desenterrado mais do que uma caixa. Desenterrara uma parte esquecida da vida dela. Nos dias seguintes, a rotina mudou. Fiinha passou a reler as cartas, tentando montar os pedaços da vida do irmão como um quebra-cabeça. Entre as folhas, encontrou uma fotografia antiga de Zeca em frente à casa, ainda jovem, segurando um filhote nos braços. Um cachorro de pelos Caramelo. A semelhança era gritante. Será que era o avô de Caramelo? A ideia lhe pareceu absurda, mas o instinto não mentia e aquele animal não era comum. Na vila, a presença de Caramelo e Tico logo se tornou assunto. Crianças paravam no portão para ver o filhote enfaixado. Algumas traziam pedaços de pão, frutas, até brinquedos velhos. Caramelo, antes visto como mais um vira-lata entre tantos, passou a ser respeitado.
Mas nem todos estavam satisfeitos. Na terceira semana, caminhões começaram a chegar ao terreno onde Tico havia sido encontrado ferido. Havia placas com logotipos e o nome de uma construtora e Nova Vila Empreendimentos. O terreno, que muitos julgavam esquecido, fora vendido a investidores da capital. E as obras estavam para começar. Fiinha ficou inquieta. Desde que lera as cartas, sabia que havia algo naquele solo que o irmão temia, só o respeitava. Caramelo, desde o início das movimentações, mostrava desconforto. Latia para os caminhões, arranhava os muros, rosnava abaixo sempre que algum funcionário da obra se aproximava. Na tentativa de entender mais, Fiinha foi até a prefeitura. Levou consigo uma das cartas de Zeca, onde ele mencionava a casa como sendo legalmente sua por testamento de seu Nilo. A funcionária, jovem e apressada, prometeu verificar os registros, mas advertiu: "Vê, essa documentação tá toda no papel ainda. Vai levar uns dias." Enquanto esperava, Fiinha teve outra surpresa. Numa manhã abafada, enquanto preparava chá para acalmar os latidos nervosos de Caramelo, uma caminhonete parou diante de sua casa. Dela desceu uma moça de uns 20 e poucos anos, jaleco branco e mochila nas costas. "Bom dia. A senhora é Dona Fiinha?" "Sou, sim." "Quem é você, minha filha?" "Me chamo Lívia. Sou veterinária. Uma senhora chamada Belmira me contou sobre a situação do filhote do cachorro e disse que estavam cuidando sem apoio. Vim ver se posso ajudar." Fiinha, surpresa, levou a moça até a área dos fundos. Lívia se agachou com delicadeza, examinou Tico com olhos experientes e acariciou Caramelo, que estranhamente não rosnou. "Ele tá se recuperando bem. Mas o mais velho, e esse aqui", e apontou para Caramelo, "tem uma cicatriz estranha na orelha esquerda. Parece antiga. Quase como uma marca." "Marca?" "Um tipo de entalhe. Já vi algo parecido em cachorros criados por comunidades quilombolas. Eles faziam isso para reconhecer os animais que ajudavam na caça e protegiam as roças." Fiinha sentiu um calafrio. Zeca mencionava em uma das cartas que seu Nilo havia morado com quilombolas antes de se mudar para a vila. Lívia continuou: "Vi, tem mais, e o filhote, Tico, tem uma pequena medalhinha presa na pata traseira. Como se fosse uma pulseira." Fiinha se aproximou, pegou o objeto com cuidado. Era uma medalhinha de São Francisco, quase idêntica à que ela usava quando criança. "Isso era do meu irmão", e murmurou. Naquela noite, Fiinha mal conseguiu dormir. O calor era o de sempre, mas algo no ar estava diferente. Como se forças antigas estivessem se movimentando debaixo dos seus pés. Caramelo, deitado no corredor, levantou as orelhas de repente. Lá fora, no terreno das obras, ouviu-se um barulho estranho. Mas Fiinha não foi ver. Ainda não. A noite parecia mais quente do que o normal. O vento, quando passava, carregava um cheiro de poeira, cimento e alguma coisa mais funda, quase metálica. Dona Fiinha se levantou da rede com os olhos pesados. Lá fora, Caramelo caminhava em círculos no quintal, inquieto. Desde o início das obras no terreno baldio, ele não era mais o mesmo. Não comia com o mesmo gosto, latia mais do que o habitual e dormia menos. Tico, por outro lado, mostrava sinais de melhora. Andava devagar, mas já tentava subir nos degraus da varanda. Era como se a energia que antes vibrava no filhote agora estivesse sendo sugada por algo mais sombrio, vindo debaixo do chão. Fiinha se aproximou da cerca que separava sua casa do terreno onde, semanas atrás, o filhote fora encontrado. A movimentação já era intensa ali. As máquinas haviam derrubado o mato alto, removido o entulho e agora escavavam o solo com pressa. Foi então que ouviu. Não era um som comum. Nem um grito, nem um barulho mecânico. Era como um eco abafado, vindo do fundo da terra. Uma vibração que fazia as pernas formigarem e o coração acelerar. Caramelo latiu na mesma hora, como se tivesse ouvido também. Correu até a cerca, as patas dianteiras apoiadas no arame farpado, rosnando baixo. Fiinha deu um passo para trás.
Uma lembrança lhe atravessou a mente como uma rajada de vento. Quando era menina, Zeca contava histórias sobre o Oxão que fala. Dizia que seu Nilo ensinara que a terra do vilarejo era viva, que ali existia uma nascente enterrada, escondida por quem temia sua força. É uma terra que sussurra para quem escuta, ele dizia, com os olhos brilhando. Agora, tantos anos depois, parecia que ela estava, de fato, escutando. Na manhã seguinte, a presença de Lívia trouxe certo alívio. A jovem veterinária chegou cedo, com os cabelos presos e a mochila carregada de curativos, seringas e potes com pomadas feitas por ela mesma. Dormiu bem? Perguntou, abrindo a tampa de um creme. Nem sei, e à noite teve barulhos estranhos. Deve ser o maquinário da obra. Eu vi que eles começaram a cavar fundo ali. Fiinha não respondeu. Apenas fez um gesto com a cabeça, chamando a moça para o fundo do quintal. Você acredita que a terra pode guardar coisas vivas? Lívia, surpreendida pela pergunta, a olhou com curiosidade. Acredito que o solo guarda memórias. Energia. E histórias. Isso sim. Por quê? Fiinha contou, em detalhes, o que sentirá na noite anterior. Falou das cartas, da medalhinha, da caixa enterrada, da sensação de que tudo estava conectado. Lívia ouviu com atenção. Quando a senhora terminou, ficou um momento em silêncio, depois disse, eu também achei coisas estranhas. Os documentos do terreno e há uma confusão nas datas. E descobri algo mais curioso, no homem que lidera a obra, aquele de camisa branca e chapéu que está sempre por ali e ele tem o mesmo sobrenome de seu Nilo. Como assim? Talvez seja parente. Ou filho. Não sei. Mas há alguma coisa sendo escondida nessa construção. Fiinha apertou os olhos. Seu instinto confirmava o que ouvirá. Naquele mesmo dia, decidiu reunir as mulheres mais antigas da vila. Convidou 3 delas para um café simples, com bolo de milho e chá de erva doce. Entre risadas discretas e memórias do tempo das festas juninas de antigamente, Fiinha tocou no assunto. Vocês se lembram de seu Nilo? As mulheres, todas na faixa dos 70, assentiram. Diziam que ele guardava um segredo naquele terreno, que tinha coisa enterrada ali. Uma delas, chamada Rosa, comentou, ele dizia que ali passava água limpa. Uma nascente. Mas foi coberta quando chegaram os primeiros tratores da prefeitura, nos anos 80. Outra, mais supersticiosa, fez o sinal da cruz, essa terra foi mexida demais. E tudo o que é forçado, um dia responde. As palavras não saíam com raiva, mas com respeito. Respeito pelas histórias que corriam de boca em boca, como lendas do povo que ninguém escrevia, mas todos sabiam. Ao final da conversa, Dona Fiinha tinha uma certeza, a obra precisava parar. Nem que fosse por um tempo. Mas como convencer os homens da construtora? Na tentativa de ganhar tempo, foi até o cartório local, onde conhecia a atendente desde jovem. Pediu uma cópia da escritura do terreno. O processo era lento, cheio de burocracia, mas algo chamou sua atenção. O terreno havia sido doado, anos atrás, por um herdeiro não reconhecido ou de seu Nilo. O nome do doador era o mesmo do engenheiro-chefe da obra, Ernesto Nilo Barreto. A coincidência agora parecia mais um nó. Enquanto isso, Caramelo não descansava. Continuava rondando a cerca da construção, cavando pequenos buracos e arranhando a terra. Em uma dessas escavações, encontrou algo curioso, um fragmento de pedra lisa, com inscrições rudimentares. Fiinha levou a pedra para casa e a lavou. Era difícil identificar, mas parecia uma espécie de símbolo ou marca. Naquela noite, reuniu tudo o que tinha, as cartas, a medalhinha, a pedra, as cópias da escritura. E decidiu escrever uma carta aberta à comunidade. No domingo, foi à igreja, como fazia todos os finais de semana, mas desta vez não sentou no fundo. Levantou-se antes da bênção final e, com a voz trêmula, leu em voz alta o que descobrira. Falou sobre Zeca, sobre a ligação com a casa, sobre o passado que tentavam apagar com cimento. Contou do filhote, do caramelo, da terra que parecia falar.
A igreja ficou em silêncio. Depois, vieram as vozes. Algumas de apoio, outras de dúvida. Mas ninguém saiu indiferente. No dia seguinte, os homens da obra encontraram a entrada trancada com fitas coloridas e imagens de santos. Uma senhora da vila, com os cabelos brancos como nuvem, dizia: "E não mexam mais na terra." Ela não quer. Caramelo, ao lado, sentou-se firme. A vila começava a despertar. Os dias que se seguiram foram marcados por uma tensão silenciosa no ar. A fita amarela e as imagens de santos penduradas no terreno não impediram os trabalhadores de rondar o local, mas as palavras das mulheres da vila e a mobilização da comunidade começavam a surtir efeito. Dona Finha sentia que estava diante de algo maior do que ela mesma, algo que ligava passado e presente em uma teia delicada e invisível. Caramelo e Tico, por sua vez, tornaram-se inseparáveis, e o cão mais velho parecia assumir o papel de guardião. Apesar da recente recuperação do filhote, Caramelo mantinha-se atento, sempre vigilante. Era como se ele pressentisse perigos que ninguém via. Lívia, a veterinária, tornou-se presença constante na casa de Dona Finha. A cada visita, trazia notícias e cuidava das feridas de Tico, enquanto compartilhava histórias da vida na cidade e seus próprios sonhos de ajudar animais abandonados. Aos poucos, criou uma relação de afeto e confiança com a senhora e os cães. Em uma dessas visitas, Lívia levou uma surpresa, um equipamento portátil para exames simples. Com ele, verificou que Tico tinha sinais de anemia, resultado da ferida e da má alimentação antes de ser resgatado. A recuperação exigiria paciência e dedicação. Enquanto isso, a questão da obra continuava a crescer como uma sombra sobre a vila. A prefeitura estava pressionada por telefonemas e reclamações, e o engenheiro Ernesto Nilo Barreto começava a ser visto com desconfiança. Alguns moradores especulavam que ele usava seu sobrenome para esconder segredos de família. Dona Finha decidiu agir. Sentou-se à mesa da cozinha e escreveu uma carta formal à prefeitura, solicitando a suspensão imediata das obras até que se esclarecessem os documentos e se respeitassem as tradições locais. Sabia que seria uma batalha difícil, mas sentia que precisava tentar. Naquela noite, Caramelo não conseguiu dormir. Andava pelo quintal, latindo baixo para o horizonte, como se esperasse uma resposta que nunca chegava. O filhote, por outro lado, dormia tranquilo na sua caminha improvisada. De repente, um barulho chamou a atenção de Dona Finha. Era um sussurro distante, quase imperceptível, vindo da direção do terreno baldio. O cheiro de terra mexida e folhas secas invadiu o ar, trazendo à tona uma sensação familiar, o passado chamava. No dia seguinte, após a missa matinal, Finha reuniu-se com as mulheres da vila para decidir os próximos passos. Muitas sugeriram ir até o cartório e à prefeitura juntas, enquanto outras propuseram buscar ajuda da mídia local para dar visibilidade ao caso. Foi então que Rosa, a mais velha do grupo, lembrou-se de algo importante. Havia um velho diário guardado na casa de seu Nilo, deixado para Finha quando ela se mudou para a casa dele. Se encontrarmos esse diário, poderemos entender melhor o que ele sabia, disse Rosa, com a voz trêmula. Naquela tarde, Finha e Lívia foram à antiga casa de seu Nilo. A casa estava fechada e empoeirada, com teias de aranha nas janelas. Entraram com cuidado, abrindo portas e gavetas antigas. No fundo de um armário, encontraram um caderno de capa de couro desgastada. As páginas estavam amareladas, com escritos em tinta desbotada. Lá estavam as anotações de seu Nilo sobre a nascente escondida, sobre a importância de proteger a água da vila e sobre uma promessa feita a uma comunidade quilombola vizinha. Em uma página, havia um desenho que mostrava o terreno baldio com marcas que indicavam onde a água subterrânea passava. A última anotação dizia: proteger a nascente é proteger a vida. A água é o coração da vila, e ninguém deve mexer onde ela dorme. Finha sentiu a respiração falhar. Tudo começava a fazer sentido. A obra não era apenas um empreendimento imobiliário, era uma ameaça à própria essência da comunidade. Lívia olhou para ela e disse: temos que mostrar isso para todos. Para que parem antes que seja tarde. Mas o desafio não seria fácil. Ernesto Barreto não estava disposto a ceder, e a pressão sobre Finha e as mulheres da vila aumentava.
Naquela mesma semana, Caramelo foi encontrado com a orelha arranhada. Tinha sinais claros de luta. Finha percebeu que ele estava tentando proteger algo. Ou alguém, com a própria vida. Ela o segurou firme, acariciando seu pelo áspero, e prometeu: vamos lutar juntos, meu amigo. Não vamos deixar que essa história termine aqui. A vila estava acordando para a verdade, mas a batalha estava apenas começando. Amanhã amanheceu com o céu encoberto e um vento leve que balançava as folhas das mangueiras no quintal de Dona Finha. O ar estava impregnado com o cheiro da terra úmida, trazendo à memória os dias da infância e as histórias que seu irmão Zeca tanto gostava de contar. Ela despertou com uma mistura de esperança e ansiedade. A carta que havia enviado à prefeitura ainda não tinha resposta, e a sensação de que o tempo não estava a seu favor crescia a cada dia. Caramelo, que dormia ao seu lado, parecia igualmente inquieto, levantando a cabeça a cada som distante. A vila estava começando a se mobilizar de verdade. As mulheres que se reuniam semanalmente na igreja, as crianças que ajudavam a cuidar de Tico e os vizinhos que compartilhavam suas histórias e segredos antigos, todos pareciam compreendidos na mesma luta silenciosa. Finha sabia que precisava de uma estratégia que unisse o passado e o presente. Por isso, convidou Lívia para ajudá-la a organizar uma reunião na praça central da vila, onde pudessem apresentar as descobertas do diário de seu Nilo, as cartas de Zeca e as evidências que provavam a importância de proteger o terreno. Naquele sábado, o sol estava tímido, mas um grupo considerável de moradores compareceu à praça, sentando-se em cadeiras improvisadas e bancos de madeira. Finha começou a falar, sua voz firme, porém carregada de emoção. Este não é apenas um pedaço de terra. É a história da nossa vila, da nossa água, da nossa vida. O que está acontecendo ali ameaça mais do que casas e prédios. A nascente que foi enterrada sob o solo é o coração que mantém nosso povo unido. Ela mostrou as cartas, as fotografias amareladas, a medalhinha de São Francisco e o diário de seu Nilo. Lívia ajudou a explicar a importância da preservação ambiental e dos cuidados com a água. Enquanto falavam, Caramelo circulava entre as pessoas, como um guardião silencioso, aproximando-se das crianças, que acariciavam seu pelo caramelo com carinho e admiração. Mas nem todos estavam ali para apoiar. Um homem alto, de terno escuro, chegou acompanhado de 2 assistentes. Ele se apresentou como o representante da construtora. Compreendo a importância dos sentimentos de vocês, disse, com um sorriso gelado, mas o progresso não pode parar. A cidade cresce, a vila precisa de investimentos e moradia. A obra vai continuar, com ou sem a aprovação de vocês. A tensão subiu rapidamente, e alguns moradores começaram a murmurar em desaprovação. Finha sentiu um aperto no peito, mas não recuou. Progresso sem respeito não é progresso, respondeu ela, com voz firme. E não permitiremos que nossa história seja apagada. Após a reunião, um pequeno grupo de moradores decidiu formar uma comissão para buscar apoio legal e de órgãos ambientais. Finha e Lívia lideraram a iniciativa, conscientes de que o caminho seria cheio de obstáculos. Naquela noite, ao voltar para casa, Finha percebeu que algo estava errado. A porta da frente estava entreaberta, e dentro da sala, os papéis do diário de seu Nilo estavam espalhados pelo chão. O coração dela disparou, e ao entrar, viu Caramelo farejando cada canto, como se procurasse o invasor. Alguém esteve aqui, sussurrou Finha, mas não levou nada. Talvez tenha medo da nossa força. Decidida a proteger o que era precioso, ela organizou vigilância no terreno, com a ajuda dos vizinhos. Caramelo e Tico foram nomeados ou guardas oficiais, com coleiras refletoras e lanternas penduradas no pescoço. Nas semanas seguintes, a vila enfrentou tentativas de intimidação. Pessoas desconhecidas apareceram à noite para observar os movimentos, e ruídos estranhos vinham do terreno abandonado. Caramelo, sempre alerta, liderava a resistência, latindo para afastar intrusos. Em meio a isso, um novo obstáculo surgiu. Os exames de Tico revelaram uma infecção que exigia tratamento especializado e caro. Lívia, embora dedicada, não tinha recursos suficientes para arcar com os custos. Finha sentiu-se impotente, mas não desistiu. Organizou uma vaquinha entre os moradores, que,
comovidos, contribuíram com o que podiam. Caramelo, que antes parecia só um cachorro de rua, tornou-se símbolo de resistência e esperança. A história dele corria pelas redes sociais da vila e já alcançava cidades vizinhas. A imagem do cão Caramelo, latindo ao lado do filhote ferido, emocionava a todos. Num dos dias mais difíceis, quando a pressão da construtora parecia insuportável, uma reviravolta surpreendente aconteceu. Ernesto Nilo Barreto, o engenheiro-chefe da obra e suposto herdeiro de seu Nilo, apareceu na vila. Ele chegou de maneira discreta, caminhando pela praça com passos lentos, como alguém que buscava a redenção. Fiinha, com o coração acelerado, o observou. Vim para conversar, disse ele, com a voz rouca. Sobre meu pai, sobre a vila, e sobre tudo o que vocês estão lutando para proteger. A conversa foi longa e cheia de revelações. Ernesto confessou que soubera da nascente enterrada e do significado do terreno, mas que, pressionado por interesses financeiros, decidiu inicialmente seguir com a obra. No entanto, ao saber da mobilização da comunidade e ao conhecer Caramelo e Tico, sentiu a conexão verdadeira com o passado que jamais deveria ter sido ignorada. Ele se comprometeu a buscar uma solução que respeitasse as tradições, preservasse a nascente e permitisse o desenvolvimento da vila de forma sustentável. Fiinha sentiu uma mistura de alívio e cautela, sabendo que a batalha ainda não havia acabado, mas que um importante aliado havia surgido. No final daquele dia, enquanto o sol se punha no horizonte e tingia o céu de laranja e rosa, Caramelo e Tico corriam felizes no quintal, livres, protegidos, como se soubessem que um novo capítulo começava para todos. A calmaria da vila na manhã seguinte parecia até enganosa. O sol brilhava com força, e o cheiro das flores do jardim de Dona Fiinha preenchia o ar, misturando-se ao aroma da terra úmida. A comunidade sentia a esperança crescer, mas ninguém sabia o quanto a jornada ainda guardava desafios. Ernesto Barreto cumprirá sua promessa de buscar uma solução, mas as engrenagens burocráticas e interesses econômicos demoravam a se mover. Na prefeitura, a notícia de sua mudança de postura causava surpresa e, em alguns casos, ceticismo. Fiinha e Lívia, apesar da boa nova, mantinham os pés no chão. A história da nascente e o segredo enterrado naquele terreno ainda precisavam de comprovações científicas e de um respaldo legal para barrar definitivamente a obra. Por isso, resolveram convocar um especialista em recursos hídricos, um engenheiro ambiental conhecido da região, para analisar o solo e a existência da nascente. A notícia se espalhou rapidamente, e no dia marcado, a praça da vila ficou cheia de moradores. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Curiosos e esperançosos. O especialista, um homem de meia idade com olhar tranquilo e fala pausada, chegou acompanhado de equipamentos sofisticados. Logo começou a escavar suavemente o terreno, medindo a qualidade da água, analisando amostras do solo e observando os sinais da natureza. Enquanto isso, Caramelo permanecia ao seu lado, como se entendesse a importância daquele momento. O filhote Tico dormia sob a sombra de uma árvore, protegida pela rede de vizinhos que não poupavam esforços para cuidar dele. O trabalho do especialista se estendeu por dias, sempre acompanhado por Fiinha e Lívia, que anotavam cada detalhe, cada resultado que podia ajudar a comprovar a importância da preservação. A vila estava unida, e essa união dava força aos corações cansados. Porém, uma noite, quando a lua já alta lançava sua luz prateada sobre o quintal, Caramelo teve um comportamento estranho. Andava inquieto, farejando o ar e olhando para o terreno com uma expressão intensa. Seu latido baixo ecoava no silêncio, um aviso de que algo estava prestes a acontecer. Fiinha e Lívia observaram o cão com preocupação, sentindo que ele percebia uma mudança iminente. E não demorou para que essa mudança chegasse. No dia seguinte, os resultados dos exames foram entregues ao grupo. O especialista confirmou que ali existia, de fato, uma nascente subterrânea com água pura e abundante. Ele explicou que sua preservação era fundamental não só para a vila, mas para toda a região, pois aquela água abastecia nascentes e riachos que garantiam a agricultura e a vida local. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca.
A prefeitura foi pressionada por mais moradores, organizações ambientais e até mesmo por vereadores que passaram a apoiar a causa. Mas a luta não terminou. A construtora, por sua vez, continuava a insistir no andamento da obra, alegando que poderia realizar um desvio no projeto para não afetar a nascente. A proposta, porém, foi vista como arriscada e pouco confiável pela comunidade e pelos especialistas. Finha sentiu que o confronto entre interesses era inevitável. Mas, mesmo diante das dificuldades, não poderia deixar que o medo ou a pressão a fizessem desistir. Um dia, enquanto caminhava pelo terreno com Caramelo e Tico, sentiu o vento mudar, trazendo uma brisa fresca e o som distante de água correndo. A sensação era quase mágica, como se a nascente estivesse respondendo ao seu chamado. Naquele instante, um barulho inesperado chamou a atenção. 2 homens da construtora estavam no local, tentando mexer em equipamentos que protegiam o solo. Caramelo avançou, latindo ferozmente, enquanto Finha corria para impedir que eles continuassem. O conflito escalou rapidamente. A população, alertada pelos latidos e gritos, se reuniu e confrontou os trabalhadores. Ernesto Barreto, presente na vila naquele momento, teve que intervir para evitar que a situação piorasse. Esse episódio mostrou que a batalha estava longe do fim, mas também fortaleceu a união dos moradores. Finha sentiu que o coração da vila pulsava mais forte, impulsionado pelo amor à terra, à água e à memória que mantinham viva. Naquele mesmo período, Tico, apesar de ainda frágil, deu seus primeiros passos mais firmes. Caramelo acompanhava cada movimento do filhote, como um irmão mais velho e protetor. Lívia, emocionada, disse a Finha: "Eles são a esperança que não podemos perder." Na sequência, Finha percebeu que precisava buscar apoio em outras frentes. Entrou em contato com grupos de defesa ambiental da capital, conseguiu marcar reuniões e preparar um relatório com as provas coletadas. Enquanto isso, Caramelo e Tico se tornavam símbolo de resistência e carinho na vila. Crianças e idosos os admiravam, e suas histórias eram contadas com orgulho nas rodas de conversa. Com o passar dos meses, o ambiente ao redor da vila também mudou. As obras desaceleraram, e a vegetação começou a reaparecer em partes do terreno. O cheiro da terra molhada misturava-se com o perfume das flores silvestres, trazendo uma sensação de renovação. Por fim, a prefeitura anunciou uma audiência pública para decidir o futuro do terreno. Era o momento decisivo. Finha, Lívia e os moradores prepararam discursos emocionados, defendendo a preservação da nascente e o respeito à história da vila. Ernesto Barreto, agora aliado da comunidade, apresentou um projeto de urbanização sustentável que valorizava o verde e a água. Naquele dia, Caramelo permaneceu ao lado da mesa dos oradores, sua presença silenciosa mas cheia de significado. Quando a audiência terminou, as autoridades decidiram pela suspensão definitiva das obras, enquanto um projeto de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável fosse implementado. A vitória foi comemorada com lágrimas, abraços e muitas histórias contadas sob a sombra das árvores. A vila, protegida pela água e pelo amor de seus habitantes, começava a respirar um novo ar. Com a decisão da prefeitura anunciada, a vila entrou numa fase de renovação e esperança, mas as transformações ainda precisavam ser concretizadas. O terreno que por tanto tempo fora palco de conflitos começava a ganhar vida novamente, graças ao esforço conjunto dos moradores, especialistas e autoridades. Dona Finha sentia-se orgulhosa, mas sabia que o caminho ainda era longo. Ela acordava cedo todos os dias, preparando café forte e levando Tico para suas sessões de tratamento com Lívia, que nunca se cansava de incentivar o filhote a ganhar força. Caramelo, sempre vigilante, parecia entender que o seu papel não era só proteger, mas também fortalecer os laços entre as pessoas que agora se uniam com mais intensidade. Ele se tornou um símbolo, um elo vivo da história da vila. A comunidade criou um comitê permanente para cuidar do terreno, garantindo que nenhum interesse externo tentasse desrespeitar o espaço novamente. No centro desse grupo estavam Finha, Lívia e Ernesto, que já começava a usar seu conhecimento técnico para planejar o desenvolvimento sustentável da área. Nesse período, as festas tradicionais voltaram a acontecer com mais vigor. A vila organizava celebrações religiosas, principalmente em homenagem a São Francisco,
padroeiro dos animais, que também se tornará o santo protetor de Caramelo e Tico. Os cheiros das comidas típicas, como a canjica, o curau e o bolo de fubá, invadiam as ruas, enquanto as músicas regionais embalavam rodas de conversa e risadas. Esses momentos eram vitais para fortalecer o sentimento de pertencimento e identidade cultural. No meio de tudo isso, Finha percebia que sua relação com Ernesto começava a se transformar. O engenheiro, que antes parecia distante e fechado, mostrava um lado humano e sensível, conquistado pela coragem e sabedoria da senhora. Durante uma reunião na casa de Finha, enquanto discutiam o projeto de revitalização, eles conversaram sobre seus medos, esperanças e histórias pessoais. Finha lembrou do irmão Zeca, e Ernesto confessou que carregava o peso de expectativas familiares que nunca correspondia plenamente. Caramelo e Tico brincavam no quintal, enquanto os dois adultos se aproximavam, trocando olhares que revelavam uma amizade nascendo. Mas a vida na vila não era feita só de tranquilidade. Ainda havia desafios. O tratamento de Tico avançava, mas ele precisava de cuidados constantes, o que exigia dedicação e recursos. Finha e Lívia organizavam visitas diárias, e a comunidade ajudava com doações e trabalho voluntário. Além disso, a burocracia para liberar os recursos públicos e licenças ambientais ainda travava alguns projetos. Ernesto usava seu prestígio e paciência para intermediar esses processos, mesmo quando sentia o peso das responsabilidades. Caramelo, por sua vez, enfrentava seu próprio conflito interno. Ele sabia que precisava proteger seu filhote, mas também sentia o desejo de explorar além dos limites da vila. Às vezes, sua inquietação o levava a caminhadas mais longas, e Finha sentia uma ponta de preocupação. Numa dessas saídas, Caramelo encontrou um grupo de cães de rua da região. Eles eram diferentes, de raças e tamanhos variados, e mostravam um jeito livre e desafiador de viver. Caramelo sentiu-se dividido entre o conforto da vila e a atração pelo mundo desconhecido. Enquanto isso, a vila começava a receber visitantes e turistas interessados na história da preservação ambiental. Pequenos negócios surgiam, como feiras de artesanato, restaurantes com pratos típicos e até mesmo passeios guiados para conhecer a nascente e a história do local. Esse movimento trouxe alegria e novos desafios, já que era preciso cuidar para que a vila não perdesse sua essência com a chegada de outsiders. Finha sempre lembrava das palavras de seu irmão: nossa força está nas nossas raízes. Se as protegermos, nada poderá nos derrubar. Com isso em mente, a vila planejou uma festa especial para celebrar o primeiro aniversário da vitória na audiência pública. Era um evento para reforçar a união, a cultura e a esperança. Durante a festa, Caramelo protagonizou um momento emocionante. Ao som de violas e cantorias, ele subiu numa pequena colina e latiu, como se agradecesse a todos pelo apoio e pelo amor. Naquele instante, as estrelas começaram a brilhar no céu, e uma brisa suave embalou o sorriso de todos. Era o símbolo de que a vila e seus habitantes estavam prontos para escrever um novo capítulo, juntos. O clima na vila havia mudado, carregado de uma energia diferente. O primeiro aniversário da vitória pela preservação da nascente tinha deixado marcas profundas em cada coração. As pessoas estavam mais confiantes, mais unidas, e dispostas a cuidar do que era delas. Finha sentia o peso das responsabilidades crescer, mas também a força da comunidade que a sustentava. Logo cedo naquela manhã, enquanto preparava o café na cozinha iluminada pelo sol, ela notou que Caramelo estava inquieto, circulando pela casa e latindo baixo para a porta da frente. Lívia entrou sorrindo e comentou: parece que nosso amigo sabe que algo importante está para acontecer. De fato, naquele dia, a prefeitura enviaria uma equipe para iniciar oficialmente o projeto de revitalização ambiental no terreno. Era o passo mais concreto desde a audiência pública. Ernesto chegou acompanhado de técnicos e engenheiros, trazendo plantas, mapas e equipamentos. A vila se reuniu na praça para acompanhar o início dos trabalhos. Caramelo e Tico, agora mais fortes e ágeis, exploravam os arredores com cautela, como se sentissem a importância daquele momento. Porém, nem tudo saiu conforme o esperado. No meio da tarde, durante uma avaliação do solo, a equipe detectou um problema inesperado: havia uma infiltração subterrânea que ameaçava a estabilidade do terreno, o que poderia atrasar ou até impedir o desenvolvimento do projeto.
O susto foi grande. Finha sentiu o coração apertar, e Ernesto precisou acalmar a todos, explicando que aquilo exigiria um estudo mais profundo e um planejamento cuidadoso para evitar qualquer dano à nascente e às casas próximas. Enquanto os especialistas trabalhavam, a vila se unia para dar suporte e esperar por respostas. Caramelo, como sempre, não se afastava da movimentação, latindo para sinalizar qualquer presença estranha e observando atentamente os passos dos técnicos. Foi nesse momento que um novo personagem apareceu, um velho morador da região, chamado Seu Antônio, que morava numa pequena chácara nos arredores. Ele conhecia cada detalhe daquele terreno e trazia histórias de gerações sobre a importância daquela água para toda a região. Seu Antônio ofereceu ajuda para os especialistas, apresentando mapas antigos, relatos orais e orientando-os sobre a melhor forma de agir para preservar a nascente. A ajuda do senhor foi crucial. Sua sabedoria ancestral trouxe uma luz nova para o problema, e as soluções começaram a surgir, combinando ciência moderna e conhecimento popular. Naquele mesmo dia, enquanto a vila discutia os próximos passos, Caramelo sentiu novamente aquela inquietação, o desejo de explorar o mundo além dos limites da vila. Ele se afastou um pouco, farejando e observando a estrada que levava para a cidade vizinha. Finha percebeu o comportamento do cão e, com um aperto no peito, decidiu conversar com Ernesto sobre o futuro. Ele é um cachorro de rua, acostumado a lutar por si mesmo, disse ela, mas agora ele tem um lar, um filhote para cuidar, e a gente para proteger. Não sei se ele está pronto para se prender. Ernesto concordou, talvez seja o momento de encontrar um equilíbrio entre liberdade e segurança. Afinal, todos nós precisamos de um pouco de ambos. Ao longo das semanas seguintes, a vila enfrentou dias de sol intenso, chuvas fortes e até um vendaval que derrubou algumas árvores antigas. Mas nada abalou a determinação das pessoas. Os trabalhos de revitalização começaram a tomar forma, com trilhas de caminhada, áreas de preservação, um pequeno centro de visitantes e espaços para atividades culturais. A vila, que antes estava à margem do progresso, tornou-se exemplo de resistência e sustentabilidade. Caramelo, apesar de sua inquietação, encontrou conforto nos momentos em que corria pelos campos com Tico, na companhia de amigos e crianças. A relação entre Finha e Ernesto também evoluía, fortalecida pela cumplicidade e pelo sonho compartilhado de um futuro melhor para a vila. Em uma tarde tranquila, enquanto conversavam sob a sombra de uma mangueira, Ernesto confidenciou: "Sinto que estamos criando algo que vai muito além do que imaginávamos. Este lugar vai se tornar uma referência para quem quer viver em harmonia com a natureza e com as raízes." Finha sorriu, segurando a mão dele. E tudo começou com a coragem de um cachorro Caramelo, que nunca desistiu de lutar. Naquele instante, Caramelo latiu forte, como se reconhecesse a importância do seu papel naquela história. O vento trouxe o perfume das flores silvestres, e o céu azul se abriu, refletindo a esperança renovada. A primavera chegava à vila trazendo um cenário repleto de cores e aromas que enchiam o ar de esperança. As flores nasciam entre as árvores, e a nascente, agora protegida, jorrava água cristalina que corria suave pelas pedras, sinal claro de que a vida estava se renovando. Caramelo e Tico já não eram mais os mesmos cães frágeis do passado. Cresciam em força, alegria e também em curiosidade. Porém, aquela inquietação interna de Caramelo, que se manifestava desde o início, ainda estava presente, tornando seu olhar profundo e seus passos por vezes hesitantes. Finha e Ernesto continuavam a se apoiar mutuamente, ambos conscientes de que a jornada de transformação da vila não era apenas física, mas também emocional. O relacionamento deles avançava com serenidade, construído sobre respeito, admiração e uma afinidade que os unia ainda mais. Mas nem tudo era fácil. Uma nova situação se apresentava, uma encruzilhada que testaria o coração de cada personagem. A empresa responsável pelo projeto ambiental enviou um representante para sugerir mudanças na área destinada ao centro cultural, alegando que o espaço precisaria ser reduzido para permitir a ampliação do acesso por veículos. Essa proposta gerou um impasse. Finha e Ernesto sabiam que o centro cultural seria o coração pulsante da vila, onde se preservaria a história, a cultura e o sentimento de comunidade. Reduzir o espaço significava comprometer esse sonho.
Reuniões foram convocadas, debates acalorados aconteceram, e a vila se dividiu entre aqueles que desejavam facilitar o acesso e aqueles que preferiam preservar a integridade do projeto original. Finha sentiu o peso do conflito, principalmente porque sabia que precisava ouvir todos, inclusive aqueles que tinham visões diferentes. Ernesto tentou mediar, mas percebeu que a decisão deveria partir da comunidade. Enquanto isso, Caramelo enfrentava seu próprio dilema. Sua necessidade de explorar o mundo exterior crescia, e ele começou a passar noites fora de casa, voltando cansado, com o pelo sujo e o olhar distante. Tico, por outro lado, estava mais ligado à vila, gostava da rotina e do carinho das pessoas. O contraste entre os dois deixava Finha preocupada, temendo que Caramelo se perdesse no desejo de liberdade e abandonasse o filhote e a vila. Numa manhã de sábado, enquanto a vila organizava uma feira de artesanato para arrecadar fundos para o centro cultural, Caramelo não apareceu para ajudar a receber os visitantes. Finha saiu à procura dele, sentindo um nó no estômago. Andou pelas trilhas, chamou seu nome, e finalmente o encontrou junto a um grupo de cães que viviam na periferia, numa área descampada e repleta de vegetação. O encontro foi tenso. Caramelo parecia dividido entre o conforto que sentia na vila e a liberdade que aquele novo grupo lhe proporcionava. Finha, com a voz suave, falou: Caramelo, aqui é seu lar. Você não está sozinho. Temos uma família que te ama, que cuida de você e de Tico. Volte comigo. Caramelo hesitou, mas ao olhar nos olhos de Finha, sentiu que aquele era o lugar onde realmente pertencia. Na volta para a vila, Finha percebeu que o cão estava cansado, mas também aliviado, como se tivesse encontrado um caminho para seguir. Naquele mesmo dia, a vila decidiu, em assembleia, manter o projeto original do Centro Cultural, reafirmando o compromisso com a preservação da história e da identidade. Ernesto, emocionado, disse: Vocês mostraram que a força de uma comunidade está em sua capacidade de se unir, respeitar as diferenças e lutar pelo que acredita. A noite terminou com uma festa simples, onde Caramelo e Tico eram os convidados de honra, recebendo carinho e atenção. O cenário da vila mudava a cada dia. As cores das casas, os aromas das plantas e o som dos pássaros criavam uma atmosfera única, que transformava até os corações mais duros. Finha refletia sobre o quanto aquela luta havia transformado sua vida. A dor do passado ainda estava lá, mas a esperança e o amor a ajudavam a seguir. Ela sabia que, como Caramelo, todos precisavam encontrar seu lugar no mundo, equilibrando o desejo de liberdade com o compromisso com aqueles que amam. E assim, entre desafios e conquistas, a vila seguia seu caminho, protegida pela água, pela cultura e pelo laço invisível que unia seus moradores, humanos e animais. A vila despertava lentamente com o brilho suave do sol que penetrava pelas copas das árvores. O ar estava impregnado de um cheiro terroso, um misto de folhas secas e flores silvestres, que parecia abraçar cada canto daquele pedaço de chão tão amado. As ruas de terra batida, que durante meses haviam sido cenário de luta e silêncio, agora se enchiam de vozes, risos e uma energia vibrante de festa. No centro, um prédio novo, mas perfeitamente integrado à paisagem, reluzia sob o sol da manhã. Era o Centro Cultural, a obra que representava a vitória da vila, da preservação, do amor pelo local e pela vida que ele sustentava. A madeira reciclada, o vidro transparente e as plantas ao redor davam a sensação de que a construção nascerá ali, parte da própria natureza. Caramelo estava junto de Finha e Tico, como sempre. O cachorro Caramelo, que meses atrás corria pelas ruas, alertando com seus latidos sobre o perigo que ameaçava seu filhote e a nascente, agora exibia um porte calmo e confiante. Seus olhos castanhos brilhavam, o pelo reluzia sob o sol e ele parecia compreender um momento tão importante para todos. Finha ajeitava uma faixa colorida na entrada do Centro Cultural, e a brisa fazia com que as cores dançassem suavemente. Ernesto, um homem de meia idade, com rosto marcado pelo trabalho duro, mas sorriso aberto e sincero, verificava as últimas instalações das luzes que iluminariam a cerimônia à noite. Caramelo, vamos! Chamou Finha, e o cão veio correndo, abanando o rabo, atento. Enquanto os moradores começavam a se juntar, as crianças corriam entre as barracas de comidas típicas, carregando pratos cheios de galinhada, mandioca e doces feitos à mão.
O cheiro do café fresco misturava-se ao aroma da terra e das folhas molhadas pela última chuva, trazendo um conforto que parecia envolver todos ali. A vila parecia respirar um novo ar, diferente daquele sufoco vivido meses antes, quando a nascente esteve ameaçada, quando o medo se tornou constante, quando Caramelo, com seus latidos desesperados, conseguiu que as pessoas olhassem para o que realmente importava. Finha sentou-se no banco de madeira perto do centro cultural e observou as pessoas. Cada rosto tinha uma história, cada olhar carregava uma memória de luta e resistência. Ela sentia o peso e a alegria daquele dia em seu coração. Ernesto aproximou-se, sentando-se ao lado dela. "Lembra daquele dia?" perguntou ele, a voz suave. "Como esquecer?" respondeu Finha, sorrindo com os olhos marejados. Quando Caramelo não parava de latir, correndo entre as árvores, tentando avisar que algo estava errado com o filhote. E ninguém entendia no começo. Ernesto suspirou. Mas depois, tudo mudou. Caramelo deitou-se aos pés deles, em silêncio, como se também fizesse parte da conversa. Seus olhos brilhavam, cheios de uma sabedoria adquirida na rua, na luta pela sobrevivência, e no amor por sua família. O velho Antônio, um dos moradores mais antigos e guardião da história da vila, subiu ao pequeno palco. Com sua voz firme e cheia de emoção, começou a contar lendas sobre a nascente, sobre como aquele lugar sempre fora protegido por gerações, e que agora, graças à união da vila, poderia continuar a ser. As crianças sentaram-se ao redor, ouvindo fascinadas, enquanto Caramelo circulava entre elas, às vezes se deitando ao lado de alguma que estendia a mão para acariciá-lo. Naquela tarde, a vila celebrou mais do que uma conquista física. Celebrava a esperança, a união, a força que nasce do amor pela terra, pela vida, e pela coragem de um cachorro caramelo que não desistiu. Enquanto o sol seguia seu curso, a vila parecia se transformar sob a energia daquela manhã especial. O centro cultural estava cheio, mas a verdadeira força vinha da gente que carregava na alma a história que agora tinha um novo capítulo. Cada rosto mostrava a luta vencida e a fé restaurada. Caramelo, sempre atento, percorria os arredores, sentindo a brisa fresca que carregava o perfume das árvores nativas e o som distante de um riacho próximo. Ele parou diante da nascente, aquele lugar sagrado que agora estava protegido, graças ao esforço coletivo. Ao seu lado, Finha e Ernesto conversavam com moradores que chegavam de vilarejos vizinhos. Pessoas que antes não conheciam a vila, mas que foram tocadas pela história e pelo empenho da comunidade para salvar aquele pedaço de chão. "Não é só a água que está salva", disse Finha, com um sorriso largo, "é a nossa cultura, nossa identidade." Ernesto concordou, olhando para Caramelo, que os observava com olhos cheios de gratidão. Entre as vozes da multidão, uma notícia inesperada chegou: um grupo de estudantes universitários, interessados em proteger nascentes e preservar áreas naturais, queria ajudar a transformar o centro cultural em um ponto de pesquisa e educação ambiental. A notícia trouxe uma mistura de surpresa e esperança. O projeto, que começou como uma luta local, ganhava força e reconhecimento fora dos limites da vila. Mas com as novidades, vieram desafios. Alguns moradores mais antigos expressaram receio. Temiam que a chegada dos estudantes mudasse a essência da vila, que viessem com ideias que não respeitassem as tradições e o modo de vida local. Finha, sensível a esses sentimentos, decidiu organizar uma reunião para ouvir a todos. Sabia que o caminho para o futuro precisava ser construído com respeito e diálogo. Naquela tarde, o clima esquentou, não pelo calor, mas pelas divergências. Alguns moradores temiam que o centro cultural se tornasse algo estranho, distante do que sempre foi. Outros queriam aproveitar a oportunidade para expandir, aprender e garantir o futuro das próximas gerações. Caramelo ficou entre as pessoas, sentindo a tensão. Ele sabia que, assim como ele havia lutado para proteger seu filhote, a vila precisava encontrar um equilíbrio para proteger seu coração. Finha tomou a palavra, com a voz calma, mas firme. "Estamos aqui para cuidar do que é nosso. Ninguém quer apagar a história da vila, nem o modo como vivemos. Queremos apenas garantir que as crianças e os filhotes, como o Caramelo, possam crescer com saúde, alegria e esperança." Ernesto complementou.
O centro cultural pode ser o lugar onde tradição e futuro caminhem juntos. Com respeito e cuidado, podemos construir algo que fortaleça todos nós. A conversa continuou, longa e intensa. No final, os moradores concordaram em criar um conselho comunitário para decidir, juntos, os passos futuros. A vila não abriria mão de sua identidade, mas abraçaria o conhecimento e o apoio externo, desde que respeitassem suas raízes. Caramelo, ao final da reunião, latiu baixinho, quase como um sinal de aprovação. Seu instinto nunca falhara se ele sabia que aquela era a decisão certa. Enquanto o sol começava a se pôr, o centro cultural acendeu suas luzes coloridas, e a vila se preparou para a celebração final do dia. O ar estava carregado de emoções, gratidão, esperança, e a certeza de que, juntos, podiam enfrentar qualquer obstáculo. Caramelo deitou-se perto do palco, exausto, mas feliz. Ele sabia que, embora o caminho fosse longo, aquele momento era uma vitória que valia cada esforço. O céu já se vestia com os tons rosados do entardecer quando a vila se reuniu para o momento mais aguardado da celebração, o ritual da nascente. Uma cerimônia antiga, repleta de simbolismos que os mais velhos haviam mantido vivos, mesmo em meio às dificuldades dos últimos meses. Fiinha, Ernesto e Caramelo lideravam o cortejo. Crianças e adultos seguiam em silêncio respeitoso, carregando flores e pequenos vasos de barro, que seriam depositados junto à nascente como oferendas de proteção e gratidão. O aroma doce das flores silvestres misturava-se ao frescor da água cristalina, criando uma atmosfera de paz e reverência. Caramelo sentia cada passo daquele ritual. Ele lambia gentilmente a mão de Fiinha, percebendo sua emoção e oferecendo conforto silencioso. O cachorro que outrora fora um cão de rua, que perdeu tudo para encontrar um novo lar, agora era guardião daquele sagrado lugar. Ao redor, o som dos tambores ecoava, ritmado, unindo corações numa batida que parecia ressoar no peito de cada um. A vila, até então marcada pela tensão e incertezas, se unia num só propósito. Antônio, com sua voz rouca e cheia de sabedoria, conduziu as palavras de agradecimento e promessas de cuidado. Lembrou a todos que a água da nascente era vida, e que sua proteção dependia da união e do respeito pela terra. Enquanto isso, Caramelo observava, atento. De repente, um movimento chamou sua atenção, um grupo de crianças brincando perto de um canteiro, onde plantas nativas começavam a brotar. Ele se aproximou, abanando o rabo, e logo estava cercado de mãos pequenas que o acariciavam, cheias de afeto. Fiinha sorriu ao vê-lo feliz, sabendo que ele representava a ligação entre o passado, o presente e o futuro da vila. O cachorro que, com seu latido insistente, havia salvado mais do que um filhote ferido, havia salvado uma comunidade inteira. Mas a história ainda não acabava ali. Havia ainda desafios que precisavam ser enfrentados, obstáculos a superar para garantir que aquela paz durasse. Nos dias que se seguiram, a vila começou a organizar mutirões para cuidar do centro cultural e da nascente. A participação era crescente, e o sentimento de pertencimento se fortalecia a cada ação. Caramelo tornou-se uma espécie de mascote e guardião oficial, sempre presente, com seu olhar vigilante e postura protetora. Porém, um imprevisto surgiu, a seca. A água da nascente, ainda que abundante, começou a reduzir seu fluxo devido a uma temporada de pouca chuva, que ameaçava a sobrevivência das plantas e da própria comunidade. Fiinha, Ernesto e os moradores sabiam que precisavam agir rápido. Foi convocada uma assembleia para discutir soluções, e entre as propostas estavam técnicas tradicionais de captação de água e o uso racional dos recursos. Caramelo, que já era símbolo da vila, ganhou ainda mais importância como alerta vivo. Seu comportamento observador ajudava a identificar áreas que precisavam de cuidados, e sua presença unia as pessoas em torno do objetivo comum. Enquanto isso, os estudantes universitários trouxeram conhecimentos técnicos que complementavam a sabedoria local, mostrando que tradição e ciência podiam caminhar juntas. O esforço coletivo, mesmo diante do cansaço e da incerteza, mostrou a força daquela comunidade que se recusava a desistir. Cada dia era uma batalha, mas também uma vitória, e Caramelo estava ali para lembrar a todos que a esperança se constrói passo a passo, com coragem e amor. A seca tornava o ar mais pesado, e as folhas das árvores começaram a mostrar sinais de desgaste.
Mas a determinação da vila seguia firme, alimentada pela força do coletivo e pela proteção silenciosa de Caramelo. Finha passou a acordar antes do amanhecer, acompanhando Ernesto e alguns moradores que iam até a nascente para monitorar seu nível. A água ainda corria, mas era visível o esforço da natureza para manter o equilíbrio. A cultura local, fortemente ligada ao respeito pela terra e à simplicidade da vida, guiava as decisões. Os moradores recordavam histórias contadas pelos mais velhos sobre como os antepassados lidavam com tempos difíceis, usando sistemas de irrigação tradicionais e preservando as matas ciliares. Caramelo, que sentia a ansiedade no ar, ficava sempre perto das pessoas mais envolvidas nas tarefas, como se quisesse incentivá-las a não desistir. Suas orelhas se mantinham atentas, seu olhar, firme e protetor. Durante uma reunião comunitária, foi decidido que precisavam plantar árvores ao redor da nascente para ajudar na preservação e criar sombra, reduzindo a evaporação da água. O trabalho era árduo e exigia esforço coletivo. As mãos calejadas de todos se uniam para cavar, plantar e cuidar das mudas. Crianças, adultos e idosos participavam, criando uma conexão profunda entre gerações. Em meio ao trabalho, Caramelo encontrava momentos para descansar, sempre recebendo carinhos e palavras de incentivo. Sua presença era uma lembrança constante do quanto aquele lugar e aquelas pessoas mereciam ser protegidos. Mas nem tudo era fácil. A chegada da seca trouxe também a escassez de alimentos, e alguns moradores começaram a sentir o peso da incerteza. Finha, sempre sensível e determinada, organizou rodas de conversa para dividir as preocupações e encontrar soluções coletivas. O apoio mútuo, tão presente na cultura local, era fundamental para que ninguém se sentisse só. Além disso, os estudantes universitários ajudavam a implementar técnicas de plantio sustentável e captação de água da chuva, aproximando conhecimento científico e tradição. Caramelo, que havia sido testemunha das primeiras crises, agora se tornava um símbolo de resistência, o elo entre o passado difícil e a esperança no futuro. Com o passar das semanas, as primeiras chuvas começaram a cair novamente, tímidas, mas suficientes para renovar o ânimo da vila. A água da nascente voltou a correr com mais força, e as mudas recém-plantadas começaram a mostrar sinais de vida. O cheiro da terra molhada e o canto dos pássaros enchiam o ar, renovando a fé de todos. A vila estava unida, mais forte do que nunca, e Caramelo, com seu jeito carinhoso e vigilante, era o coração pulsante dessa transformação. As chuvas que voltaram a cair tinham um sabor especial naquele lugar. Não eram apenas gotas de água, mas a promessa renovada de vida, de continuidade, de um amanhã que parecia mais próximo e palpável do que nunca. A vila inteira se mobilizava para celebrar aquela bênção, ciente de que todo o esforço, todo o amor, haviam sido essenciais para chegar até ali. Caramelo, com seu pelo brilhante sob a luz do sol depois da tempestade, circulava entre as pessoas, recebendo afagos e distribuindo conforto com sua presença calma e protetora. Seus olhos revelavam a sabedoria acumulada durante os meses que mudaram para sempre aquele pedaço do mundo. Finha organizava as crianças para uma visita guiada ao centro cultural, onde as histórias da vila e da nascente eram contadas em murais, em músicas e nas vozes das gerações mais velhas. A conexão entre passado e futuro nunca fora tão viva. Ernesto, com um sorriso largo, ajustava os equipamentos do centro, agora repleto de tecnologia simples, porém eficiente, que ajudava a monitorar o equilíbrio ambiental e a garantir que as ações de preservação fossem contínuas e sustentáveis. Na praça central, uma grande festa reunia todos os moradores antigos, jovens, estudantes e visitantes que tinham se encantado com a história daquela comunidade tão cheia de vida. Havia música, dança, pratos típicos e, principalmente, um sentimento profundo de vitória compartilhada. Caramelo estava ao lado de Finha, seu olhar suave encontrando o dela, transmitindo um elo silencioso, uma gratidão que palavras não poderiam traduzir. Eles haviam atravessado juntos momentos de medo, angústia e luta, e agora colhiam os frutos do amor e da persistência. Naquela noite, antes do descanso merecido, Finha levou Caramelo para um passeio pelo entorno da nascente. O som da água correndo era um sussurro doce que embalava o silêncio da madrugada. "Você foi incrível, Caramelo", sussurrou ela, acariciando o pelo do cão. "Sem você, nada disso seria possível." Caramelo latiu baixinho,
encostando a cabeça no colo de Fiinha, mostrando sua afeição e confiança. A vila sabia que o futuro ainda traria desafios, mas agora estava pronta. O equilíbrio entre tradição e inovação, entre cuidado local e apoio externo, criava um caminho seguro para as gerações que viriam. Mais do que um cachorro que latiu pedindo ajuda por seu filhote ferido, Caramelo se tornou símbolo de esperança, de coragem, de união. E, assim, com a nascente protegida, com a vila fortalecida e com o coração cheio de alegria, a história daquela comunidade chegava a um capítulo lindo, onde o amor pela terra e pelos seres que a habitam mostrava que, juntos, é possível transformar qualquer dificuldade em uma vitória memorável. Fim. Você chegou até aqui? Então comente a obra, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.